Após ser protegida da dor que Luz, Valérie pergunta o que era, e que Luz responde que não sabe o que era, mas era melhor eles saírem daquele local. Observando melhor o que era, Valérie fala que é produto químicos inofensivos igual fogos de artifício para assustar as pessoas. Então, apontando para um local, que Luz pergunta: então o que seria aquilo? Era um cachorro com uma imagem de um tigre anexada a ele que deixou Valérie com medo. Já fora da casa mal assombrada, Valérie descansava, que Luz pergunta se ela tinha um cachorro, pois achava que ela se sentiu desconfortável por causa de uma história triste que tivera com seu pet. Valérie pensa em mentir, mas desiste. Ela fala que gosta de cachorro, mas não explica sobre a profecia. Ela queria falar sobre o casamento, mas desiste de toda a explicação. Então que Luz pergunta se ela gosta dele, a qual ela confirma. Então que Luz coloca sua mão em seu rosto e, se aproximando, desiste de algo, dizendo que não é o estilo dele agir daquele jeito. Então ele se levanta e chama Valérie para ver o desfile, pois já tinha começado, até que de repente Valérie o agarra e dá-lhe um beijo. Tentando se explicar ou não, ela fala para eles irem logo para o desfile, porém agora é que Luz que estava assegurando e dizendo que ele seria um tolo se fosse ao desfile naquele momento. Então ele a beija em retorno. Já no meio da multidão, perdidos, Gia e Edwin se arrependem por não terem combinado um local de encontro de antemão para momentos como aquele. Gia tenta o tranquilizar, já que se eles estiverem por perto ela pode rastrear facilmente. Ficando um pouco mais calmo, olhando as crianças se divertirem, ele lembra de sua infância, de quanto tentou aprender magia de um velho ranzinza. O mesmo velho das lembranças de Edwin passeia na praça, onde uma garotinha o esbarra. Aceitando suas desculpas, ele pergunta se ela é uma maga, já que estava vestida como tal, a qual ela confirma, e aproximando suas mãos perto a ela, ele é impedido por outras crianças que suspeitaram dele. Voltando a Edwin, olhando o velho mago, ele explica que aquele velho é um guaxinim que se disfarça para extorquir bens de pessoas ingênuas. Percebendo que Edwin estava para baixo, Gil segura o colo, perguntando se ele queria ver o mago, fazendo com que Edwin ficasse constrangido, já que estava sendo tratado como um bebê. Olhando melhor para o mago, Gia percebe algo estranho e viu que ele tinha um olhar de alguém que ela conhecia. E lendo os lábios do velho que falava que a encontrou, ela percebe que era Nangum, o homem que usava feitiços de sangue que eles estavam à procura. Já na casa do Lorde da cidade estava que Luz e Valérie, que tinha perdido o desfile por causa de seus beijos. E põe beijo, galera, eles ficaram se pegando até que acabasse o desfile? O que foi isso? Bem, vamos voltar para a história. Valérie finge na frente do anfitrião, que está triste por ter perdido o desfile, já que ela desde pequena ela queria ver um mago, mas não pôde. Entendendo a situação, o homem diz que o mago estava chegando e após ele chegar, Valérie o acompanha, o tinhoso em pele de tinhoso, já que o velho também não era flor que se cheire, enquanto que Luz entretém o anfitrião escutando suas histórias. Já fora do castelo, Valérie desconfiava do mago que ela o seguia, já que apesar da idade ele parecia muito energético, e suas falas, assim aquela fala de que ele gostava do jardim deste mundo. Estava tudo certo para dar errado, mas mesmo assim Valérie pôs suas cartas na mesa e enquanto explicava que ela era uma maga, Nangum, disfarçado de velho mago, tira seu disfarce e mostra suas verdadeiras cores, contando um pouco de sua história para Valérie. Ficamos sabendo que a habilidade de Nangum é absorver as habilidades de outra pessoa, então ele pede para que Valérie mostre sua magia. Com medo, Valérie chega próximo a um arbusto e põe fogo nele a fim de chamar a atenção de alguém para lhe ajudar, e quando ela grita fogo, que Luz chega na voadora em Nangum, mas a cena corta estando na casa do senhor da cidade, que Luz pedindo desculpas pelo mal entendido, pois achava que sua noiva estava sendo atacada. Valérie explicou o ocorrido com uma mentira, mas não avisou a que Luz que o velho era na verdade Nangum disfarçado. Então eles se retiram para avisar Gia. Mas quando retornam na casa do senhor da cidade, Nangum já havia desaparecido. Já no último local do incidente dos cadáveres queimados, em um lugar remoto onde a neve é constante o ano todo, eles avistam uma cabana onde decidem passar o dia para descansar, porém havia pessoas lá na cabana. Indo retirar o inquilinos não desejável, que Luz recebe instruções de Valérie para que ele não resolva tudo na briga.
Entrando na cabana, que Luz tenta os convencer de sair daquele lugar com uma conversa estranha que o pessoal pensou que talvez ele fosse um canibal e saíram correndo da cabana. Mais uma vez que Luz e Gia iam buscar comida e lenha, já que no dia seguinte haveria uma nevasca e eles tinham que aproveitar enquanto não tinha anoitecido. Depois de Gia e que Luz saírem, Edwin, já dentro da cabana, fica contemplando seu pessimismo sobre o que está acontecendo no reino. Valerie tenta animá-lo, mas Edwin está desolado, pois para ele pessoas como Nangun, que é um desastre natural, coloca qualquer pessoa em um estado vulnerável. Preocupados com Gia e Luz, Valerie olha para a janela e fica preocupada, pois estava escurecendo. Então, saindo da cabana com sua magia de luz, ela explica a Edwin que está preocupada que eles se percam, já que logo estará escuro. Preocupado de que Valerie pegue um resfriado, Edwin põe um manto sobre Valerie e pede para que ela pelo menos pegue um agasalho dentro da cabana antes de sair. Porém, quando eles estavam prestes a abrir a porta da cabana, ela estava tranca, a qual eles não acreditam por um momento. E tentam abri-la novamente, mas sem sucesso. Enquanto pensavam em um jeito de abri-la, um uivo próximo eles ouvem, e Valerie fica paralisado, o que faz Edwin pegá-la nos braços e sai correndo com ela. Despertando de seu transe, Valerie avisa Edwin sobre os lobos que estavam se aproximando, e Edwin diz que terão que achar algum lugar para se esconder. Então, chegando em um local, eles param e Edwin cava um buraco e diz que terão que passar a noite naquele local. Já deitados juntos no local, Edwin conta de suas expedições que teve ao lado de que Luz, que lhe ensinava como um vigarista a fugir de um monstro. Então, se sobrepondo sobre Edwin e pedindo os conselhos de seu noivo, já que poderia ser útil. Um dia, envergonhado, Edwin tenta afastá-la, mas Valerie insiste, pois naquele momento ela precisa de seus conselhos, até que ouve uma voz a chamando. E virando-se, eles veem Gia e que Luz, que estavam os procurando. Capítulo seguinte não tem muito o que dizer sobre, mas ficamos sabendo que Nangun conheceu uma garota que gostava do mestre de Gia, então ela enviou todas as mulheres que estavam em contato com ele para o outro mundo, e depois enviou Nangun também, já que ele queria encontrar Gia. Após esse flashback, Edwin acorda, pois tinha desmaiado enquanto voltava para a cabana, e após uma conversa com Valerie, que Luz, que estava do lado de fora escutando a conversa, sai cabisbaixo, já que apesar de tudo o que acontecerá até agora, sua noiva ainda não confiava 100% nele. Em um quarto de pousada, Edwin conversa com Gia e fala que Luz está agindo de forma estranha, a que Gia pergunta se algo aconteceu enquanto ele estava com Valerie. Nos deixando sem saber o resto da fofoca, a cena corta para Valerie, que estava se arrumando para ver que Luz. Ela estava brava com ele, já que ele estava evitando faz 2 dias. Chegando no quarto de que Luz, abrindo a porta sem avisar que Luz estava se vestindo, que deixa empregadas envergonhada com a cena, e após dizer que irá vê-la depois, já que estava se arrumando, Valerie responde que agora ele não fugirá dela. E agarrando em suas roupas pede para que se explique, enquanto que Luz se desviava de fornecer uma explicação. As empregadas do lado que fora ficavam animadas com a cena, já que só tinha visto tal ato apenas em novelas. Porém, Gia chega para parar os dois, avisando que recebeu uma carta do palácio avisando que mais um incidente de corpo queimado ocorreu. Então eles se separam novamente enquanto Gia e Edwin vão ao palácio, que Luz e Valerie vão investigar o ocorrido. Já no palácio, o imperador está frustrado, já que nada está sendo resolvido e ele não pode continuar contendo os rumores da população, fora que foi vista uma pessoa parecida com Gia no local do incidente. Gia fala que conhece a pessoa e depois de lembrar de seu passado de quando protegia Nangun, ela sai da sala avisando que irá organizar seus pensamentos e depois entregar um relatório sobre mais tarde. Saindo do escritório, ela se encontra com Victor, que lhe cumprimenta. Após escutarem sussurros sobre Gia, eles resolvem se retirar do local para conversarem. Victor explica toda a situação para Gia. A aparição de mais corpos queimados junto com monstros está fomentando a população e eles estão desesperados atrás de um culpado ou até mesmo um bote expiatório. Enquanto estava sendo confortada, Nangun aparece retirando seu disfarce e perguntando se Gia está saindo com Victor. A cena pula para Valerie e que Luz. Valerie está atrás de uma explicação do porquê seu noivo a evita. Que Luz não quer ter essa discussão no momento, mas pede para que Valerie feche os olhos.
E explica que quando fizeram a viagem ele pensou que poderia fazer coisas de casal durante a viagem e não imaginava que iriam a um local onde teve ataque de monstro e foi devastada, já que a visão de tal coisa é horrível. Voltando para Gia, Vitor pergunta quem seria o homem, a qual Gia responde que é um amigo e pede para que tenha uma conversa particular com ele. Consentindo, Vitor se retira, mas não antes de observar o homem que lhe estava matando com os olhos. Após a saída de Vitor, Nangun comenta que sempre que encontra Gia ela está acompanhada de um homem, o que o deixa desconfortável, mas deixando de lado ele está feliz por poder vê-la novamente, pois quando ela tinha desaparecido do mundo deles ele ficou desesperado procurando-a. Ele achava que ela tinha desaparecido pelo choque da morte de seu amigo. Um pouco desconfiada, Gia pergunta se ele tem dedo no meio, e pergunta também como ele foi parar naquele mundo com ela. Nangun explica de como estava preocupado com ela até que ele encontrou a pessoa que tinha enviado para esse mundo, e ele implorou para que fosse trazido até aquele mundo também para vê-la, e que depois de se encontrarem ele está feliz que ela esteja bem e que encontrou um novo alguém que lhe é importante, e pergunta que seria, se é o cavaleiro de agora ou o homem que estava no festival. Retornando para Valerie, Odd se encontra num quarto, que Luz chega com uma sopa para que ela possa comer facilmente. Valerie reclama que a cama é grande o bastante e não tem o porquê ele sentar muito próximo a ela. Que Luz fala que ele está preocupado que ela acaba vomitando novamente, então Valerie, envergonhada, lembra de quando teimosamente viu o local atacado por monstro, ela acabou vomitando. Felizmente ela não tinha comido ainda, então saiu apenas água. Se retirando, que Luz comenta que apenas queria ser a pessoa mais útil para ela. Tendo uma ideia do porquê ele tenha evitado por um tempo, Valerie resolve não deixá-lo escapar desta vez e resolve o encher de elogio para que ele se sinta útil para ela. Após os elogios ela pergunta o porquê ele precisar ser útil, a qual que Luz responde que é por ser noivo dela. Valerie contra-argumenta dizendo que neste caso ela não foi nada útil para ele, o colocando numa boca de sinuca, sendo impedido demais. Valerie pede para que ele feche os olhos e pense com cuidado e com seu coração na pessoa que ele mais confia. E quebrando a nossa expectativa e também o clima entre os dois, ele responde Israel, um cavaleiro que faz todo tipo de trabalho para ele. Retomando a cena para Gia, ela responde a Nangun que seria difícil dizer quem seria a pessoa mais importante para ela, já que há várias pessoas que a chamam pelo nome e que entendem a situação dela e que a tratam como uma pessoa querida, e todas essas pessoas se tornaram importantes para ela. Escutando sua resposta, Nangun diz que entende que agora esse mundo se tornou importante para ela, a chamando de tola. Voltamos novamente para Valerie. Meu Deus, esses capítulos fica indo e volta toda hora, me deixa maluco. Que Luz tenta explicar sobre Israel, mas Valerie o corta e explica que como ele entendeu não tem por que ele precisar ser a pessoa mais útil um para o outro, e que ele pode se tornar mais útil que já é apenas ficando ao lado dela, sendo eu fofo dele é mais que suficiente para ela. Gia está agora sobrevoando uma área com Edwin e pousando. Edwin reclama que ela foi muito rápido e agora está enjoado. Gia o chama de bebê chorão por não suportar tal coisa simples. Olhando para o lado, Gia encontra uma garotinha que estava cutucando restos de monstros até que um se move, assustando Gia, segura avisando que está tudo bem e que era apenas nervo reagindo ao estímulo. Olhando para Gia, a garotinha se afasta dela, a chamando de bruxa. Triste, Gia lembra de sua última conversa com Nangun, que lhe dizia que as pessoas daquele reino nunca a reconheceria por ser uma estrangeira de outro mundo. Edwin para a garotinha que o reconhece como alguém da realeza, mas Edwin pergunta se Gia fez algo de ruim para ela. A garotinha nega, afinal na verdade ela tinha o salvado do monstro. Então Edwin a repreende, já que ela foi salva por Gia e mesmo assim ela a chamou de bruxa. Cabisbaixa, a garotinha pede desculpas, chamando Gia de herói e lhe oferecendo flores. Gia as recebe de bom grado e reflete de que nunca foi chamada de herói em sua vida. Então que Luz e Valerie chegam ao local junto. Enquanto Valerie e Edwin vão levar a criança para sua avó, eles conversam sobre Nangun, já que Gia não acha que ele tenha motivo para estar por trás dos incidentes, mas Edwin acha que ele só está se escondendo sua verdadeira face na frente de Gia, já que ela é muito forte. Próximos a eles estava Zereal e Moreia, que ajudavam os civis. Moreia pergunta onde Gia está, já que queria ter mais treino com ela, e após algumas conversas com os dois,
Valéria se vê em algum lugar com que Luz cansada por fazer muito trabalho o dia todo. Que Luz diz estar preocupado, mas Valéria o tranquiliza, já que não é como se o que ela fez não valesse a pena e o local que foram não tinha mais monstros. Porém que Luz sente uma presença estranha e joga Valéria contra a parede, mas logo passa. Valéria se sente incrédula, falando que ele não tem noção e por isso agora as costas dela está doendo. Então ela explica como por alguém contra a parede. Rola um clima entre eles e mais uma vez eles aproveitam o momento deles juntos, selando seus lábios uns nos outros. Ao longe dali, Nangun está de pé ao lado de uma criança ensanguentada, murmurando, já que Ji escolheu esse mundo não resta mais opção e ele irá destruí-lo. Ouve-se gritos de pessoas, elas estão fugindo dos monstros e os cavaleiros estão assustados, já que o número não diminui não importa o quanto eles matem. Ji vê a criança que ela conhecera antes quase sem vida nos braços do homem. E com raiva ela se dirige ao foco do incidente. E segurando Nangun pelo pescoço, ela indignada fala que então ele é o culpado de todo o acontecimento. Nangun sorrindo fala que só agora ela descobriu tudo, porém não tem jeito, já que para eles voltarem eles precisam destruir esse mundo. Beijando sua mão ele diz que tudo que ele faz é por ela, e é por isso que ele a dará uma escolha. Então os monstros começam a recuar e Gia cai do céu enquanto Morei o agarrava antes que colidisse no chão. Enquanto desmaiava ela escura Nangun dizendo que ela pode ter tido o maior mestre da vila, mas o único que pode salvá-la é ele. Então Gia acaba desmaiando. Após acordar depois de 2 dias, todos e até a garotinha das flores estão preocupados com Gia, perguntando o que aconteceu. Então Gia explica que o poder dela foi roubado, e agora não tem como limpar o nome dela e nem derrotar Nangun, já que ele pode simplesmente roubar os poderes das pessoas e usá-lo à vontade.